Vamos em frente, então. Tem mais uma informação chegando lá de Brasília. É o seguinte, mesmo após a crise pela presidência do partido, o União Brasil pretende lançar candidatos para prefeituras de capitais. Quem está acompanhando essas movimentações, essas articulações, vai nos atualizar, trazer informações de momento, direto lá da capital federal, é ele, o Bruno Pinheiro. Como é que vai, Bruno? Boa tarde. Ouvindo, aqui, Brau, eu estou sem retorno, mas espero que já esteja na hora de eu responder. Ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, que bom recebê-lo aqui. Vamos lá, pelo menos em uma dúzia, cerca de 12 cidades, de 12 capitais vão receber então essa candidatura, ou melhor, essas candidaturas de nome da legenda União, que em meio a várias confusões, incêndio, racha, eleição nova, nova diretoria, nova executiva, em meio a essa discussão, várias desavenças, ameaças, um inquérito na Polícia Civil, essa campanha receberá então todo esse incentivo da Executiva Nacional em várias capitais. E o que é muito interessante, eu conversava agora há pouco com alguns nomes, inclusive, sobre essa legenda e algumas cidades em estados diferentes, que alguns nomes vão receber o apoio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e em outros estados vão receber o apoio do presidente Lula. Uma só legenda está fazendo então alianças que são diferentes em estados. E aí, o que acontece? Já são alguns estados que vão receber a visita do presidente Lula. Ele vai começar ontem, a gente já contava aqui na Jovem Pan, ele vai começar um ciclo de viagens, e essas viagens já é para fazer alguns acenos em relação a esses nomes em importantes capitais, da mesma forma que o ex-presidente Jair Bolsonaro também vai visitar essas capitais e fazer esses acenos para tentar acabar ajudando e fortalecendo esses candidatos. Então, aguardar qual será o resultado, né? Se eles vão conseguir emplacar e qual o número de prefeituras que eles vão conseguir eleger, ou seja, vão conseguir representantes. É importante lembrar que a União também acumula algumas funções, secretarias e ministérios no governo Lula. Então, diante disso, é uma tentativa de ganhar também este apoio do presidente e do Palácio do Planalto, que também está interessado em eleger o maior número de representantes nos municípios, de olho nas eleições em 2026. Então, a gente vai acompanhar, mas entre toda essa confusão, União ainda consegue um número significativo de candidatos nas eleições de 2024. Vitor Brau. Perfeito. Então as informações do Bruno Pinheiro, quem sabe faz ao vivo, né? Tinha um colega que falava isso, né? E aí é o caso do nosso Bruno Pinheiro, mesmo sem escutar, né? O cara dá show, né? Não é para qualquer um, não. Valeu, Bruno. Ele não vai ouvir o nosso agradecimento, mas depois ele vai voltar lá no YouTube, ele vai ver. E parece que a grande incógnita é aqui em São Paulo, né, senhores, em relação à União Brasil, né? Que tem essa candidatura tentando sair do papel do Kim Kataguiri à Prefeitura de São Paulo. Seria uma grande vitrine, né? A candidatura na principal cidade do país. O partido vai planejando ter candidato em outras capitais, como o Bruno falou. Mas e aqui em São Paulo? Como é que será que vai ficar a situação, hein, Segré? É difícil. Pelo que a gente vai coletando informações, eu não sei se o Kim Kataguiri vai se manter no União Brasil. Talvez na sua tentativa, na sua vontade de ser candidato, nesse jogo de cadeiras, possa migrar para outra legenda. Mas até agora a União Brasil demonstrou ser mais desunião Brasil que União Brasil, né? Muitas brigas internas, isso atrapalha sem dúvida o desenvolvimento do partido e gera muitas problemáticas dentro do partido em termos de nomes de candidatos. É um partido forte, tomara que consiga resolver, dando a impressão de que aquela disputa de presidente 1, presidente 2, um brigando com o outro, acabou. Mas agora começa outra briga, né? Quem serão os candidatos, caso tenha candidatos? E essa situação acaba falando muito sobre a nossa política, né, Alan Gani, sobre o nosso sistema partidário, né? Essa falta de identidade, de clareza dos princípios dos partidos. O Bruno estava citando o caso do União Brasil, né? Em algumas cidades vai com apoio do Bolsonaro, mas também não quer se indispor com o governo federal, porque tem ali secretarias, ministérios com o governo Lula, e outros partidos também, né? O próprio MDB tem ministros no governo Lula, mas aqui em São Paulo é o partido do prefeito Ricardo Nunes, que vai ser o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O PSDB estava naquela divisão, apoia o Ricardo Nunes ou a Tabata Amaral na esquerda. Enfim, dentro do mesmo partido tem alas indo para várias direções, né? De acordo com o oportunismo, a melhor situação, né? A conveniência.
acaba falando muito essa situação do União Brasil. Perfeito, né, essa leitura, Brau. União Brasil é uma reunião de feudos, né? Uma união de feudos ali diferentes. Então você tem um feudo que é da ala governista, você tem um feudo que é crítico, ferrenho do governo, embora o partido seja teoricamente da base governista, embora esse apoio seja dado em votação, não é um apoio orgânico, por exemplo, não é o mesmo apoio que o PSB dá ao governo. Tem 3 ministérios no governo, tudo bem que um é o Valdez Góes, do PDT, mas é indicação do União Brasil. Vai ter provavelmente a presidência do Senado e com chance também de ter a presidência da Câmara dos Deputados. Então, esse partido que reúne feudos, né, que talvez seja um retrato do Brasil, esse retrato do fisiologismo, onde as ideologias ali dentro do partido de esquerda, de direita, elas acabam se tornando menores e esse fisiologismo acaba se tornando maior. Bem ou mal, esse partido tem sido bem sucedido na sua estratégia política. Veja, tem uma capilaridade muito grande nos municípios, é o partido com o 3º maior número de prefeituras aqui no Brasil, poderá, como eu disse, ter as duas casas, os 2 comandos das casas, praticamente o Senado está como certo, e tem 3 ministérios no governo. Agora, em relação a São Paulo, tudo que o PT gostaria, o PT e o Boulos gostaria, é que o Kim saísse candidato. Por quê? Porque se ele sai candidato, uma parte dos votos que iria para Ricardo Nunes migra para o Kim Kataguiri e isso aumenta as chances de Guilherme Boulos.